Física, 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 isso aí galera, estamos aqui de novo, eu sou o professor Fernando, este é o Física Bacanuda, um canal de física com menos de 7,5 bilhões de inscritos. Seja você também os nossos menos de 7,5 bilhões de inscritos, se inscreva no canal. E eu quero que você preste atenção e imagine a seguinte cena. A sua mamãe diz assim para você: querido barra querida, filhinho barra filhinha. É assim que as mães tratam os filhos. Vá até o açougue do Toshiro e compre 500 gramas de carne moída de segunda para as visitas. E volte em 20 minutos. Então você diz assim: Judíperas, mamãe, como que a senhora quer que eu volte em 20 minutos se o açougue do Toshiro fica a 3 quilômetros daqui? Então a sua mamãe diz: vá correndo. Enquanto você vai correndo pela rua lá para chegar a tempo, o que você pensa? Óbvio, você pensa o que qualquer pessoa pensaria nessa hora. Você vai pensar assim: o que será que isso tem a ver com física? Calma aí, porque eu vou explicar para você, mas vai ser depois dessa vinheta aqui, tá? Antes de entrar no assunto do vídeo propriamente dito, tá? Eu quero mandar um oi galera, tá? Para um pessoalzinho muito da hora, tá? Tá vendo essa camisa bacanuda que eu estou usando aqui? Então, essa camisa aqui eu ganhei de presente no ano passado de uma turma, pessoal formando que se formou no colégio 29 de abril em Guaratuba no ano passado, tá? Então, o abração de hoje, o oi galera de hoje, vai para todo mundo do Colégio 29 de Abril, em especial o pessoal que se formou no passado, que me convidou para ser paraninfo, certo? Fizemos uma homenagem, eles me fizeram uma homenagem bonita, assim, me deram essa camisa, eu fiz um discurso, lágrimas rolaram e inundaram a Câmara de Vereadores da cidade, foi muito lindo. Então, ó, um oi galera e um grande abraço para todo mundo do Colégio 29 de Abril, do ano passado, desse ano, mas em especial para o pessoal que se formou no passado lá por causa desse presentão que eles me deram aqui, beleza? Voltando a falar aqui da nossa bizarra história, que tem até um açougue comandado por um japonês, eu quero que você pense no seguinte: existem alguns pontos da história onde foram apresentados quantidades. 500 gramas de carne moída de segunda, que a sua mãe mandou comprar para visita. Aliás, essa sua mãe, hein, cara? Meio quilo de carne moída de segunda para as visitas. Eu nunca vou visitar vocês, hein? Todo respeito à sua mãe, tá? Fechou. 20 minutos é uma quantidade. 3 quilômetros também vem a ser uma quantidade. Só deixa eu fazer bonitinho aqui, tá? Três 3,0 para ficar mais bonitinho. Eu fiz um vídeo explicando o que é física, tá? Em algum lugar aqui vai ter um card, tá? Você vai lá, clica no card e assiste também esse vídeo, tá? E lá no vídeo aqui falando o que é física, eu comentei o seguinte: que a física, ela vai olhar para os fenômenos da natureza e vai explicar esses fenômenos através de leis. E essas leis envolvem, via de regra, quase sempre, matemática. Matemática lembra imediatamente o quê? Números. Então eu preciso, na física, de coisas ao meu redor, coisas na natureza, que possam ser traduzidas através de números. Aqui estão 3 bons exemplos. O que eu tenho aqui? 500 gramas é a massa de carne que você vai comprar lá no açougue do Toshiro. 20 minutos é o tempo que a sua mãe te deu para ir e voltar. E 3 quilômetros é a distância que você vai ter que percorrer só para ir. Ainda tem mais uns 3 km para voltar, né? Não é fácil em 20 minutos, mas tudo bem. Então essas coisas aqui eu posso dizer que são coisas que eu posso quantificar através de medidas, tá? Eu posso medir, por exemplo, 500 gramas de carne. Eu posso medir 20 minutos. Eu posso medir 3 quilômetros. Quando alguma coisa em física pode ser medida, nós chamamos aquilo de uma grandeza. Grandeza é aquilo que pode ser medido. Para ser mais específico, os corpos, os fenômenos, eles vão apresentar características, eles vão apresentar propriedades que eu posso
medir. Por exemplo, a quantidade de carne que a sua mãe quer. Eu vou medir 500 gramas. Tá? Quanto tempo foi dado a você para ir e voltar? 20 minutos. Eu posso medir esse tempo. Eu posso medir como? Posso medir esse tempo com um cronômetro. Quilômetros, se eu tiver equipamento suficiente, eu posso medir quantos quilômetros tem da sua casa até o açougue. No caso, 3 quilômetros. Então, como eu falei, os corpos, as coisas, os fenômenos em geral apresentam essas propriedades, essas características que nós medimos, que são as grandezas. Eu, por exemplo, eu sou professor Fernando, existem características minhas que podem ser medidas. Por exemplo, eu posso medir a distância do chão até o topo da minha cabeça. Isso vai dar a minha altura. Eu posso subir numa balança, tá? A balança vai dizer então que eu tenho quilogramas. Essa é a minha massa. A minha massa é essa. Eu tenho exatamente quilogramas. Agora, não confunda. Tá? Quando eu falo em quilogramas, eu estou me referindo a, exatamente como eu disse, a massa. Você entende como quilograma peso, mas peso para nós aqui vai ser uma coisa diferente. Nós vamos falar sobre isso quando for o momento apropriado. Então todas essas coisas, a minha altura, a minha massa, isso são grandezas. Eu posso medir, por exemplo, a distância que tem entre essa parede e a parede lá do fundo, quer dizer, o comprimento da sala. Eu posso medir a largura da sala, que é a distância entre as duas paredes laterais. Eu posso também multiplicar as duas medidas. Eu posso multiplicar o comprimento pela largura. O que eu vou ter? A área. A área também é uma grandeza? Sim. Só que perceba que ela é uma grandeza que eu não medi diretamente. Eu medi através de um cálculo. Então, existem grandezas que são medidas de maneira direta, através de um instrumento de medida, e existem grandezas que são medidas de maneira indireta através de cálculos utilizados a partir de outras medidas. Outra coisa que eu posso fazer aqui na sala, por exemplo, eu posso medir a distância do chão até o forro da sala. O que eu vou ter? A altura da sala. Se eu multiplicar a área pela altura, eu vou ter o volume da sala. Tá? Eu vou ter qual a capacidade volumétrica dessa sala. Percebam outra coisa. Essas medidas que nós tivemos aqui, além da quantidade, nós também temos um componente aqui, que são essas letrinhas que aparecem aqui, esses símbolos que aparecem aqui. Tá? Eu tenho aqui o grama, eu tenho minutos e eu tenho quilômetros. Esses elementos, eles compõem o que a gente chama de unidades. Unidades são padrões que eu utilizo para caracterizar perfeitamente a minha medida da seguinte maneira. Vamos dizer que eu vou medir a largura dessa sala aqui, entre as duas paredes laterais onde eu estou aqui. E vamos dizer que para isso, eu meça em termos do tamanho da palma da minha mão. Eu vou medir quantos palmos da minha mão vão existir entre cada uma das paredes. Agora, se eu disser para você, deu tantos palmos de distância entre as duas paredes, você vai conseguir reproduzir exatamente essa distância aí na sua casa? Provavelmente não. Por quê? Porque a sua mão não vai ter o mesmo tamanho que a minha. Então, uma unidade de medida tem que ser padronizada, ou seja, se eu falar aqui em minutos, esse minuto tem que ter a mesma duração em qualquer lugar. Porque se eu pedir que você reproduza um dado fenômeno naquele tempo, esse tempo tem que ser, esse intervalo de tempo tem que ser exato. Um grama, por exemplo, tem que ser um grama em qualquer lugar. Para que se eu for comprar lá no Toshiro, ou se eu for comprar em algum outro lugar a carne moída de segunda para as suas visitas, a quantidade de carne tem que ser a mesma. Então, por isso que eu digo que unidade é um padrão que eu utilizo para
realizar as medidas, para uniformizar as medidas. Por que a unidade é importante? Por que tem que ter unidade? Em física, a unidade é tudo. A unidade é praticamente assim a alma da física. Porque pensa bem, se eu chegar para você e disser assim, olha, antes de começar a gravar o vídeo aqui, eu corri 8, tá? O que você vai pensar? Primeiro, você vai pensar que é mentira, porque eu tenho cara de quem corre? Não, né? Então, tudo bem. Mas, se eu disser para você assim, eu corri 8, você pode imaginar o quê? Ah, ele deve ter corrido 8 minutos, 8 quilômetros, 8 centímetros, 8 passos, 8 segundos, 8 anos-luz. Já pensou que maravilha? Correr 8 anos-luz, dá para ir em Alfa Centauri e voltar, mais ou menos? Então, se eu não disser para você qual é a unidade dessa minha corrida, não vai ficar perfeitamente caracterizado o quanto eu andei, o quanto eu corri, quanto foi a minha corridinha, o meu Cooperzinho básico, tá? Então, da mesma maneira, se você simplesmente disser lá para o Toshiro que você quer 500 de carne, provavelmente ele vai entender 500 gramas, porque ele já está acostumado a lidar com isso, tá? Mas, de qualquer forma, ele ainda poderia dar aquela tiradinha de sarro. Não, 500 o quê, meu filho, né? Então, eu preciso sempre, numa medida, ter bem claro qual é a unidade que eu estou utilizando para aquela medida. As unidades são padronizadas. Mas, quem padroniza? Ou seja, quem diz quanto é um metro? Quem define o que é um metro, o que é um quilograma? Para isso existe o Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades. O famigerado SI. O que é o Sistema Internacional? Ele é, por assim dizer, um manual. Ele define quais unidades são utilizadas para cada grandeza. E mais do que isso, ele vai te dizer também como você obtém essa unidade, como você obtém o valor de cada unidade. Para isso, o Sistema Internacional conta com 7 unidades base. 7 unidades que são o metro, que é a unidade de espaço, de distância, o quilograma, que é a unidade de massa, o segundo, que é a unidade de tempo, o Kelvin, presta atenção, Kelvin. Tem um menino na sua sala com esse nome, não tem? Então, mas não é o caso aqui, tá? O Kelvin, que é a unidade de temperatura, o Ampere, que é a unidade de corrente elétrica, de intensidade de corrente elétrica, o Mol, que é a quantidade de matéria, e o Candela, que é a unidade de intensidade luminosa. Por que essas unidades aqui são chamadas de base? Tá? Unidades básicas, unidades base. Porque todas as outras unidades vão ser derivadas delas. Tá? Por exemplo, nós vamos aprender aqui sobre velocidade. Então nós vamos ver o seguinte, que velocidade, a unidade dela no Sistema Internacional é metro por segundo. É uma combinação de duas unidades. Nós vamos aprender também sobre força. Nós vamos ver que a unidade de força se chama Newton. Mas que o Newton, ele é uma combinação entre o quilograma, o metro e o segundo ao quadrado. Então, essas combinações, as combinações dessas unidades aqui é que vão fazer surgir as outras unidades que vão se chamar de unidades derivadas. Algumas pessoas, inclusive, existem até alguns textos, alguns livros que falam sobre as grandezas dessa forma, chamam de grandezas básicas, essas 7 aqui, e de grandezas derivadas, as demais. Eu vou gravar um vídeo na sequência, onde nesse vídeo eu vou falar sobre 3 dessas unidades. Tá? Nós vamos começar a entrar mais especificamente no estudo da mecânica, que é o estudo dos movimentos. E para essa mecânica, nós vamos partir de 3 unidades básicas da mecânica, que são o metro, o quilograma e o segundo, também conhecido como sistema MKS. Eu vou falar sobre essas 3 unidades e vou dar uma pincelada um pouquinho mais especial, assim, a respeito de uma delas, que é o quilograma. Por quê? Eu estou gravando esse vídeo em março de 2020. Há um ano atrás, quase um ano atrás, em maio de 2019, houve uma ligeira reformulação no Sistema Internacional de Unidades. A maneira de definir as unidades mudou um pouquinho. Então, para nós, neste exato momento, isso atinge mais prontamente a unidade quilograma.
houve uma mudança na maneira como 1 quilograma é definido. Então perceba, como eu falei, o Sistema Internacional de Unidades ele vai me definir exatamente quanto representa cada unidade dessas. Quanto representa 1 metro, quanto representa 1 quilograma, quanto representa 1 segundo e assim por diante. Tá? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, beleza? Enquanto esse vídeo não chega, dá uma revisada, tá? Assiste de novo esse vídeo, vê se ficou alguma curiosidade, comenta, tá? Faz um comentário, comenta mesmo, tá? Comenta aqui o que você achou da aula, tá? Dá uma sugestão, dá uma dica. Hoje eu mandei um oi galera para o pessoal do Colégio 29 de Abril de Guaratuba. Pode ser que no próximo vídeo eu mande para a sua escola, para a sua turma, tá? Então faz assim, ó, me diz lá qual é a sua escola, em que turma você estuda, que eu vou mandar um oi galera lá para você mostrar para os seus amigos aí que você está fazendo aquela propaganda legal da sua turma, beleza? Pessoal, obrigado de coração, valeu. Qualquer coisa estaremos sempre aí, mandem as dúvidas. Ah, bom, já sabe, né? Clica lá no like, curte o vídeo, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você se inscrever, assina lá, aperta o sininho lá para ter as notificações sempre, tá joia? Que a gente faz isso aqui com simplicidade, mas com muito boa vontade, beleza? Galera, aquele recado de sempre, ouça muito Iron Maiden e um beijo na careca do seu avô. Tchau!